Oi, gente, tudo bem? Bom, o tema de hoje é bem gostoso. Assim, acho que nesse percurso que a gente está fazendo aí dos estudos da criança e do adolescente, a gente passou pelos direitos e garantias, né, fundamentais. Antes disso, a gente viu o histórico que hoje traz a teoria da proteção absoluta, não é? Da proteção total. Caminhamos aí pela manutenção, né, das crianças, preferencialmente no âmbito familiar. Passamos pelas famílias substitutas, chegamos às medidas protetivas e agora nós vamos falar do que acontece na questão da prática de atos infracionais. É um tema delicado, aliás, né, falar de criança e adolescente é extremamente delicado. Inclusive, sempre me vem à mente aquela frase de Pitágoras, não é? Educar a criança hoje para não ter que punir o adulto amanhã. E na verdade, eu acredito que a partir da análise criteriosa dos artigos que a gente acompanha aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a premissa maior é essa, não é? A criança e o adolescente, considerado sujeito indivíduo em desenvolvimento, toda a forma protetiva que envolve essa questão busca especificamente preparar essa criança, esse adolescente, para assumir, né, os atos da vida adulta. E a questão da prática de ato infracional também é algo que, nesse momento, a gente precisa ter muita cautela. Por quê? Primeiro que a terminologia é completamente diferente, não é? E segundo, que a busca pela ressocialização, né, assim como a gente estuda aí também nas medidas aí de criminalização aí, não é, de combinação de pena na esfera criminal, também o Estado busca empreender nesse indivíduo uma possibilidade de ressocialização. Mas esse indivíduo que cumpre pena, não é, de que após o devido processo legal é verificado sim uma conduta, não é, tipificada e que venha a ser penalizada, o menor também passa por essa situação. No entanto, ele não tem uma pena imputada a ele e ele não tem uma prática delituosa efetivamente, não é? Então é isso que a gente vai ver nesse primeiro momento, onde a gente vai falar sobre as disposições gerais e os direitos individuais a partir da prática do ato infracional. Aonde que a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, nos artigos 103 a 109. Então, na leitura desses artigos, a gente vai empreender primeiro que ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, veja, o menor, a conduta do ato, não é? Tipificado na lei como crime ou contravenção penal, ao menor é denominado de ato infracional, certo? Lembrando que crime a punibilidade é feita com retenção ou detenção e contravenção penal punível com prisão simples ou multa, certo? Então, veja, esses atos infracionais, quando praticados por crianças e adolescentes, não é? São passíveis de medidas educativas, medidas socioeducativas. Então, eles não recebem pena de prisão, eles recebem medidas socioeducativas, não é? Dois termos novos aí. Prática não é criminosa, é uma prática de ato infracional e ele não recebe uma pena, mas ele recebe uma medida socioeducativa. Bom, um ponto a se observar. Os menores são penalmente inimputáveis até 18 anos. Então, isso significa que criança e adolescente não são culpáveis, não é? Então, eles vão receber essas medidas socioeducativas porque eles são inimputáveis, ou seja, eles não precisam, o ato infracional não prescinde de uma culpabilidade, certo?
Por quê? Porque eu vou agir com dolo ou culpa dentro das minhas condições normais de responsabilidade para o ato. Neste caso, o menor de 18 anos é considerado sujeito, indivíduo em desenvolvimento, então ele não tem as suas habilidades perfeitas e inacabadas para responder como um adulto pela prática de um ato reconhecido, tipificado como crime ou contravenção penal, certo? Bom, vamos lá. Para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai levar em consideração, e isso é muito importante, a aplicação de medida socioeducativa ou não na época do fato, tá? E em relação a isso, eu tenho 2 pontos. Primeiro, tinha 18 anos na época, menos que 18 anos na época do fato? Tinha, então é medida socioeducativa. Isso foi apurado depois que ele fez 18 anos. Hoje já tem súmula, inclusive, do STJ, que mesmo que o processo tenha sido efetivamente concluído após atingir a maioridade, entre 18 e 21 anos, também é passível a aplicação de medida socioeducativa, tá? A gente até tem uma decisão aí bem fundamentada a respeito do Ministério Público, uma atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro, em que verificou a necessidade da aplicação da medida socioeducativa até para que seja possível a esse adolescente, nesse período de transição da fase para a fase adulta, não é? 18 e 21 anos, que ele perceba que ele tem que assumir sim a responsabilidade pelas suas atitudes, tá? Então já tem súmula, o STJ já é pacificada essa questão, tá? Então acaba a inimputabilidade com 18 anos? Acaba. Mas o fato é levado em consideração a idade para aplicação de medida socioeducativa, a idade que ele tinha na época do fato apurado. E o fato de ter sido comprovado ou não, logo após completar 18 anos, não está efetivamente perdoado, tá? Tem que se avaliar o caso concreto e, se for necessário, aplicar uma medida socioeducativa, certo? A gente vai perceber que, inclusive, em relação à apreensão provisória, não é? A manutenção aí provisória dessa internação aí, né? Ou mesmo um acompanhamento, que seja um acompanhamento em casa, deve ser feito para que este cidadão, que à época desse ato infracional não tinha ainda implementado as condições psíquicas e físicas para responder por ele, possa perceber que é sim necessário ter uma conduta ilibada, uma conduta digna, uma conduta honrosa para a convivência social, tá? Bom, partimos aí para os direitos individuais, não é? A gente observa que são 4, a princípio, direitos aí vislumbrados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses direitos estão todos respaldados lá na Constituição Federal, não é? No 228, 227, 228, que são efetivamente o alicerce ali, a questão principiológica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sobre os direitos individuais, a gente destaca aqui que nenhum adolescente, observe, adolescente, será privado de sua liberdade se não em flagrante delito? Não, flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Primeiro ponto, aqui no artigo não fala de criança. Então, privação de liberdade a gente avalia apenas em relação a adolescente. E aí eu destaco para vocês, crianças até 12 anos não tem medida socioeducativa. Criança até 12 anos, a gente volta aí nos artigos anteriores, mais especificamente no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e vai ver que as crianças vão passar por medidas de proteção, tá? Então, vamos decorar aí.
Adolescente, ato infracional, medida socioeducativa. Criança, ou seja, até 12 anos, considerada criança, vai ter medida socioeducativa, certo? A gente vai encontrar lá no artigo 101, ok? Bom, outro ponto importante. As crianças até 12 anos, elas vão passar por essas medidas de proteção e quem vai avaliar e acompanhar é o conselho tutelar. Quando a gente fala em medida socioeducativa por ato infracional e a gente fala do adolescente, primeiro, que quem vai dar a decisão é o judiciário. A competência é exclusiva do judiciário. E aonde que a gente vê essa competência exclusiva do judiciário? Na súmula, lá na súmula do STJ, na súmula 108 do STJ, certo? Bom, continuando aqui, o adolescente tem direito à identificação, segunda garantia. Então, a primeira, não é? Ele somente será privado de sua liberdade por flagrante ou ordem escrita de autoridade judiciária competente. Segundo, tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Acende a luzinha. Outro termo. Ele é preso? Não, ele é apreendido. Tá? Comete crime? Não, comete ato infracional. Tá? Tem pena? Não, tem medida socioeducativa. É preso? Não, ele é apreendido. Mas por que essas terminologias todas? Justamente pela condição especial da criança e do adolescente. Principalmente para destinar esse olhar diferenciado, para perceber que a conduta deve ser, sim, elaborada, diferenciada, certo? Bom, o adolescente tem direito, então, a saber quem é que está fazendo essa apreensão e deve ser, sim, informado dos seus direitos. Olha aí, mais uma garantia, tá? A terceira garantia, ele tem que ser informado dos seus direitos. Olha lá, artigo 107, a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra serão comunicadas às autoridades judiciárias e à família ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único do 106. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Todos esses direitos aqui previstos têm fundamento lá na Constituição Federal. Então tá lá, um deles tem o direito de se manter silente, certo? Bom, a apreensão deve ser comunicada à autoridade judiciária e à família. Bom, ele não tem família, então ele vai indicar alguém, tá? Ele não tem quem indicar. Aí sim eu chamo o conselho tutelar, tá? Mas a princípio, primeiro, vai levar ao conhecimento do judiciário, por quê? Porque ele pode ser liberado imediatamente, tá? E, efetivamente, se não ocorrer essa liberação, aí, ó, a gente vai lá para o artigo 108, parágrafo único, que a gente vai ver já aqui também. E isso é muito importante, tá? Porque fala assim, ó, a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Decorem, necessidade imperiosa da medida. Ou seja, a observação primeira tem que manter aonde criança e adolescente? No seio de sua família, não é? Não foi isso que a gente veio acompanhando aí? Porque criança em desenvolvimento, sempre olhar para o melhor para aquela pessoa em desenvolvimento, tá? Então, agora, a possibilidade aí, por que vai levar ao conhecimento judiciário? Porque, sob pena de responsabilidade, porque se tiver qualquer irregularidade, aí sim criminalmente punível, tá? O agente que tomou atitude aí, que possa vir a ser reconhecida como uma conduta ilícita ou irregular, tá? E aí leva-se ao
ao judiciário, à autoridade judiciária, que vai avaliar a possibilidade de liberação imediata. Certo? Bom, então isso quer dizer que posso sim, não é? O judiciário pode também perceber que há necessidade de uma internação provisória. Pode, não é? Mas se ele avaliar que há essa necessidade antes de uma sentença de mérito, porque mais à frente a gente vai avaliar que há uma necessidade do devido processo legal, não é? E que tem garantias processuais para que possa ser idônea essa análise dessa prática de ato infracional, não é? Essa aplicação dessa medida socioeducativa, não é aleatória, não é? Tem que ter o devido processo legal, aí a ampla defesa, né? Então, a gente vai avaliar que se antes, né, de ocorrida a sentença, antes de ser caminhado aí pelas garantias processuais, houver a necessidade dessa internação provisória, certo? O que acontece? Essa internação, ela só pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, tá? Passado esse prazo, imediatamente liberação. Não pode ultrapassar desses 45 dias, certo? Bom, aí falei para vocês e volto aqui, a decisão, não é? A decisão que for fundamentada aí para que haja essa internação provisória, essa decisão, conforme aí o parágrafo único do artigo 108, ela deve ser fundamentada, não é? E basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios suficientes, tá? De autoria e materialidade e demonstrar que não há outra medida possível, apenas essa. Então, a necessidade imperiosa desta medida, ok? Outro ponto, e não menos importante, se, não é, a gente vive num país subdesenvolvido, não é? A gente tem sim uma população aí extremamente carente, não é? E não só a população carente, né? Os atos infracionais, a aplicação das medidas socioeducativas não vê a questão financeira, não é? E não acontece apenas em famílias menos favorecidas, em todo o âmbito social. Infelizmente, não é, em termos de Brasil, não é algo que a gente possa dormir confortável, porque a gente tem ainda, talvez por necessidade, a gente não sabe qual é se há efetivamente uma justificativa para isso, mas a gente ainda tem condutas aí, muitas práticas de ato infracional por adolescentes em qualquer esfera social. E em algumas situações não é possível identificar realmente quem é esse adolescente, não é? E a medida socioeducativa não pode passar do indivíduo, do adolescente, que efetivamente atuou aí, teve uma conduta, né? Praticou um ato infracional. Então, muitas vezes não é possível de reconhecer quem é essa pessoa, não apenas pela ausência do registro, não é? Porque a gente viu lá atrás das medidas protetivas que, na ausência efetiva de um registro, o judiciário pode sim, não é, efetuar um registro, aquela pessoa vai, a partir de então, ter uma certidão, mas por vias das dúvidas, se não tiver, né, a possibilidade de identificar, ou se houver conflito ali iminente de quem é ou não é? Aquele adolescente que está ali passível de sofrer uma medida socioeducativa, de passar por uma medida socioeducativa, aí sim ele pode ser submetido a uma identificação aí compulsória. E quando a gente fala de identificação compulsória, a gente fala de identificação das digitais, certo? Então, essa identificação compulsória, ela é um caso extremo de identificação, tá? E eu vejo isso aonde? Lá no artigo 109, que fala assim, o adolescente civilmente identificado. Então, ele tem um registro
tá? Ele tem o RG dele, ele tem o CPF, ele tem o título de eleitor, ele tem documentos hábeis a demonstrar que ele é ele, não é? Então, o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, não passará pelo exame de digitais, certo? Não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada, tá? Então, lembrem-se, tudo o que disser respeito a uma exposição, não é? A uma atitude mais, mais invasiva, não é? Da autoridade judiciária, policial, no atendimento às necessidades de crianças e adolescentes, deve ser fielmente fundamentado, tá bom? Então, vamos estudar por aí, é um estudo bastante denso, é uma matéria bastante intensa também, não é? E importante para nós todos, enquanto seres sociais, não é? Que empreendam aí. Não esqueçam da máxima de Pitágoras, porque eu acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo, não é? Da história, que educar a criança hoje para não punir o adulto amanhã. Estudem, empreendam. Ótima semana para vocês.